Daí, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, eu vou fazer uns vídeos aqui rápidos para abranger as partes das aulas, da aula passada que não deu tempo de passar. Bom, então a gente vai falar nesse vídeo sobre os sistemas de fixação. Vou aqui abrir alguns sites e comentar sobre as soluções para cada tipo de situação para fixação de sistemas fotovoltaicos, tá? Basicamente, a estrutura metálica é uma das grandes áreas quando se fala em sistema fotovoltaico. Você tem lá geralmente painel solar, inversor e estrutura metálica. Inclusive nas feiras é interessante que existe bem claro assim essa distinção, essa separação, né, e ver a fixação como uma parte essencial e aí do sistema fotovoltaico, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos abrir alguns sites aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas empresas, e tem empresas aqui gigantes que não são somente do setor de fixação de sistemas fotovoltaicos, mas que trabalham ou trabalhavam com outras áreas, né? Plástico, esquadria de alumínio para janela, box de banheiro, ó, uma infinidade de coisas, e que viram no fotovoltaico uma oportunidade de aumentar ou criar dentro da empresa, sei lá, agregar um portfólio, né? E poder aumentar as vendas aí, né? A empresa geralmente são empresas que trabalham com alumínio, que já detêm assim o conhecimento do processo de extrusão para outras atividades e aproveitam esse conhecimento para criar a solução para fotovoltaico. Empresas grandes até demoraram muito tempo para entrar nesse mercado, né? Por eles não acreditavam muito e também tem toda uma questão de inércia aí, né? A Embrapa é uma empresa desse tipo, tem a Romagnoli também, que ela não só faz sistemas de fixação, né, para fotovoltaico, ela faz transformador, faz quadro de energia, faz um monte de coisa, né? Então, cabines primárias, enfim, ela já trabalha no setor elétrico, ela é razoavelmente antiga, né? E aí ela entrou nesse mercado de sistema fotovoltaico com a parte de fixação. Muito bem. Os melhores sites para você procurar referência de sistema fotovoltaico de fixação não são os sites grandes, né? Os sites menores de empresas que são, enfim, não são gigantes, mas dedicadas a isso, você vai encontrar muita informação sobre métodos de fixação para cada tipo de situação, tá? Aí você vai encontrar uma diversificação em relação aos tipos da estrutura bem grande, porque geralmente cada empresa criam as suas estruturas, acabam fazendo patente, né, do tipo de perfil, do tipo de solução que adotou e vende. Elas muitas vezes são semelhantes, mas na maior parte das vezes são incompatíveis uma com a outra, né? Então, se você compra uma estrutura de um tipo, de um fabricante, você não consegue fazer uma composição depois para ampliar o sistema com outro tipo que seja similar, né? Digo assim, você não vai conseguir fazer uma emenda na estrutura já existente, provavelmente você vai ter que fazer um sistema com uma estrutura nova. Visualmente, depois que está instalado, muitas assim não aparentam diferenças muito grandes, né? Mas elas são geralmente incompatíveis entre si. Você não consegue usar a fixação de uma com o trilho da outra, por exemplo, né? E é isso aí, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu vou mostrar alguns que são grandes aqui e já vou descartá-los. Por quê? Porque a gente não consegue obter muita informação, tá? Não tem aqui, por exemplo, se eu baixar o catálogo deles aqui, ó, baixa o catálogo dos nossos produtos. Você vem aqui, tem só o convencional, esquadrilha de janela, e não tem nada técnico, né? Não tem desenhos aqui. Provavelmente você é obrigado a mandar um e-mail, entrar em contato e pedir isso. Então vamos sair daqui. Romagnoli, você tem até os desenhos aqui, ó, eles têm estrutura para telha cerâmica, fibrocimento, né, ondulada, enfim, para shingle, eles vendem muito para solo, né, estrutura para usina, por exemplo, carport, e também tem sistema de tracker, né? A Romagnoli, ela geralmente faz toda a estrutura, pelo menos a de solo, né? Toda ela é em aço galvanizado a fogo, pelo menos as bases, né, dessa mesa, né, que eles chamam, onde vão os painéis, tá?
Algumas aqui, vamos ver se a gente consegue entrar e ver um detalhamento maior. Ah, que legal. Tem alguma característica técnica aqui, né? Vamos ver, então. Vamos começar pela de solo aqui. Catálogo de estruturas. Quer ver que vai abrir alguma coisa genérica? Onyx. Onyx é um tipo de painel vidro-vidro, se eu não me engano. Já vamos abrir aqui. Não, não é. Onyx o quê? Ah, não sei o que é. Muito bem. Então, ó, eles aqui têm um catálogo. Vamos dar uma olhada aqui. De forma geral. Eles, além da estrutura, evidentemente, né, eles vão fornecer cabine, eles já têm já uma série de coisas assim destinadas à potência mais elevada, né? O fato de ter agregado estrutura metálica para fotovoltaico, para eles foi interessante porque eles já tinham uma área de metalurgia, né? E associado aos produtos que eles já detêm para cabine de média tensão e tudo mais. Então acabou casando bem, né? Bom, aqui é um catálogo geral mesmo, né? Ó, tem o tipo de estrutura aqui, ó, para telha ondulada. Então, os tipos de suporte que você usa para essas telhas, né? Na verdade, a ondulada, você vai usar esse cara aqui, ó, que é um suporte de rosca dupla, ou prisioneiro, ou parafuso estrutural, né? Existem vários nomes para esse cara aqui, a gente vai ver depois certinho, né? Ó, suporte L, suporte Z. Então, isso aqui, ó, é a parte que geralmente faz o travamento no telhado, na estrutura do telhado. Alguns é direto na telha, outros vazam a telha e fixam no caibro ou, sei lá, na viga C, né, metálica, se for um telhado de base metálica, ou se for um galpão, por exemplo, que é de concreto, né, tem uma solução específica de fixação para cada tipo de situação, né. Então aqui, telha cerâmica, daí geralmente tem esse tipo de gancho aqui, né. É possível usar essa rosca dupla também para telha cerâmica. O pessoal daí fura o meio da telha, por exemplo, faz um furo e aí transpassa esse parafuso estrutural para prender no caibro, tá? Não é a melhor solução do mundo, assim, eu nunca fiz, não tenho coragem de fazer, mas o pessoal faz aí, tá? Eu acho a telha ela é muito sensível para que você abra um furo ali na parte alta da telha, na crista, né, que a gente chama, né? E aí fixa esse tipo de parafuso lá em cima. Depende do cara dar o torque certo ali para ela não ficar tensionada a telha, né? E se ficar muito tensionada numa situação de umidade, depois de uma chuva, pode ser que ela trinque, né? Então, não recomendo. Aqui, telha shingle, alguns tipos de solução também. Telha zipada, né? Que é mais industrial, né? O tipo de telhado mais para indústria. E as estruturas para carport, treliçado, né? Aqui daí tudo galvanizado a fogo. E do solo, né? Biposte, que seria com dois apoios, né? Para mesa. Aí aqui é uma mesa monoposte, né? Então você tem basicamente em balanço aqui essa estrutura toda, né? Evidentemente isso aqui pode ser engastado no solo, né? Vai ter uma parte que vai ficar profunda aqui, engastado no solo também com concreto, né? O pessoal geralmente engasta, que enfia na terra e depois preenche também com concreto, né? Faz uma basezinha legal. E aqui com o tracker, né? Aí não tem muito detalhamento, né? E aqui mais um conjunto de acessórios que eles devem fornecer, junto que eles podem fornecer, né? Aí já não é provavelmente eles que fazem, né? Aí, ó, tubulação para rede subterrânea, isso aqui já é outra coisa, né? Dutos, ó, parte de média tensão, os transformadores, enfim, cabine, tá? Esse tipo de solução, cabine, isso aqui e tudo mais, você não usa isso para fotovoltaico diretamente, tá? Se for usina específico, você vai acabar tendo que utilizar, mas essa parte do projeto, ela pode ser feita por projetistas, né, engenheiros eletricistas, de forma geral, né? A parte do fotovoltaico, que seria ali do quadro com proteção, de repente, para trás ali onde está o inversor,
string boxes e os painéis, né, com a estrutura, aí é outra parte do projeto, né? Muito bem. Não tem muito detalhamento mesmo, pelo menos nesse folder. Vamos ver aqui neste catálogo, aqui se vai falar com uma descrição melhor. Ó. Aí aqui já mostra, por exemplo, para cada tipo de telhado, ó, quais são todos os componentes, né? Então, por exemplo, para esse tipo de telhado, que seria uma telha trapezoidal aqui, né? Mas ele também coloca aqui ondulada, né? Na verdade. Então, esse desenho tá meio feio aqui, né? Mas sim, ó, você vai usar esse suporte fixador de rosca dupla, que chamam de hanger bolt, tá? Lá fora é hanger bolt, o parafuso estrutural ou prisioneiro, tá? Então isso aqui geralmente é a parte que vai presa no caibro, né? Então você fura a telha ondulada, transpassa isso aqui, tem uma rosca soberba aqui para você poder fixar no caibro. E a parte de cima aqui é uma rosca milimétrica, tem uma parte aqui com uma rosca, uma porca flangeada, geralmente, né, uma borracha, para fazer a vedação no buraco que foi feito na crista da telha. Nunca fixar no vale da telha, que é por onde passa a água. Sempre fixe todo o sistema de fixação, né, que possível para telha ondulada, cerâmica, enfim, tente fixar sempre na crista para evitar uma situação de alagamento da cobertura, da casa do cliente, né, por infiltração de água pelo telhado, tá? Uma ou outra estrutura, depois a gente vai ver para telha cerâmica, eles indicam colocar no vale, né, da telha, que seria a parte baixa. Só que devido à possibilidade de concentrar sujeira, folhas e tudo mais, pode empoçar e aí acabar alagando, né, entrando daí a água pelo encaixe da telha, né? Não necessariamente vai entrar por uma chuva de vento, mas é o empoçamento que vai causar essa possibilidade de entrar água no telhado do cliente. Muito bem. Tem vários tipos de perfil, tá? E qual que é a ideia aqui, né? Alguns perfis, por exemplo, esse aqui, ó, que ele é colocado assim meio que na vertical, né? Como ele tem uma altura maior, o vão entre os apoios, entre os suportes aqui, né, de fixação, eles são maiores, tá? Então, assim, você consegue economizar no prisioneiro colocando um trilho desse porte aqui, né? Só que, assim, aí tem que verificar realmente se é vantajoso, porque, lógico que este trilho aqui, ele é bem mais caro do que esse aqui, né? Vai muito mais alumínio aqui. Entendeu? Então tem que fazer as continhas aí. Nesse caso específico aqui do arranhol para telhado, os perfis são em alumínio, tá? Esses caras aqui, às vezes você encontra eles em aço galvanizado, mas geralmente é tudo inox, entendeu? E ele é grande aqui, assim, tem várias medidas aqui, né? Mas geralmente é uma rosca aqui embaixo, pelo menos M8 ou M10. Ele tem aqui 15 a 20 centímetros de altura, até mais, às vezes 30 centímetros, né? Para poder transpassar bem, né, a altura da onda, né? Da telha ondulada e conseguir pegar no caibro lá embaixo, né? Lógico que você não vai aplicar isso aqui direto no caibro, né? Você tem que furar o caibro primeiro ali, com o diâmetro do vale da rosca, né? Assim, tipo, seria o diâmetro mínimo aí da rosca do parafuso, né? Quando a estrutura metálica da cobertura ela não é de madeira, ela é metálica, existe um tipo de rosca diferente aqui, tá? É uma rosca, como é que é? Penetrante, alto, não. Eu esqueci, mas tem uma rosca específica, que daí não é a soberba, tá? Ele vai funcionar igual o pessoal de mecânica, né? Igual o macho para fazer rosca em peças mecânicas, né? Que ele tem uma rosca similar assim, mas ele tem uma calha no meio, que uma canaleta, um vazado aqui, por onde o material, né, metálico ele acaba caindo, né? O material que é comido ali, né? Para gerar a rosca no material. Bom,
Além disso, né, além da parte de fixação do trilho, você vai ter aqui os fixadores, né, ou grampos, ou clamps, que prendem os painéis no trilho, tá? Essa parte aqui de baixo, desses clamps, elas são presas daí no trilho, né? Tem uma parte do trilho, assim, que é a parte superior, onde a gente prende esse carinha aqui, e a parte inferior aqui, geralmente você prende nesse cara aqui, né? Tem um parafuso cabeça de martelo aqui, ó, que vai nessa lingueta aqui desse hanger bolt, né? E embaixo aqui você tem uma porca flangeada, né? Tipo, a porca flangeada é uma porca que tem tipo uma arruela grossa, assim, soldada junto, né? Vamos supor, a modo de maneira grosseira aqui falando, né? E o parafuso cabeça de martelo, basicamente, ele é. Vamos ver se a gente consegue no detalhe aqui. Parafuso cabeça de martelo. É esse cara aqui, ó. Então, o que acontece? Né? Ele vai, com o lado menor, ele vai entrar. Vamos ver onde eu estava. Ele vai entrar aqui, ó, no esse valezinho, esse recorte aqui no perfil, né? Você gira ele, ele trava aqui nos cantos, né? Na parte interna do perfil, né? E aí você consegue continuar rosqueando a porca por baixo até travar, né? E a função da porca ser flangeada é porque na parte da flange ali, né? De contato com o metal ali, com a lingueta, ele tem tipo umas ondulações que vai fazer, vai basicamente cravar no material, né? E ele dá uma pressão contra, né? O que acontece? Basicamente, isso é feito para ele não soltar ou não afrouxar numa situação de vibração que pode ser causada por vento, né? Então, assim, ao invés de eu colocar ali uma arruela de pressão, uma arruela lisa e a porca, ou aquelas porcas com borracha, né, que é autotravante, basicamente a flange da porca faz esse trabalho de dar a pressão, né, daí. Então, para quem entende um pouco mais de mecânica, vai saber o que eu estou falando aqui, né. Muito bem. Aí na parte superior, você encaixa esse cara aqui, né, isso aqui ele entra aqui, né, meio que apertado, e aí conforme você vai apertando o parafuso que está aqui em cima e vai descendo essa peça aqui que vai fixar na borda do painel, né, ele vai dilatando aqui essa parte de baixo e vai travando nas laterais aqui do trilho, né? Geralmente é assim que funciona, né? Aqui, ó, essa fixação aqui, ó, dessa forma e não embaixo é para você fixar dessa maneira aqui, ó, com esse suporte em L aqui, ó, entendeu? Daí o parafuso cabeça de martelo ele tá na horizontal, né? O sentido de entrada dele, ó. Então é preso assim. Então você veja que tem uma infinidade de pecinhas aqui que se encaixam, né? E basicamente tem que estudar, abrir, consultar. Então, esse aqui é a função aqui, né, da coisa. Esse aqui é um tipo de perfil que eles chamam de perfil flat, né? Que geralmente daí ele é preso direto na telha, não é preso na parte estrutural do suporte. Aí o que acontece? Você tem que usar mais pontos de fixação. Então, geralmente você estende esse trilho aqui, que tem essa base plana, ao longo aqui das cristas, né? Isso só vai funcionar para telha trapezoidal, metálica, e aí a cada, geralmente, pelo menos 40 centímetros, você vai ter que colocar uma fixação. Você vai perfurar aqui nas abas laterais com um parafuso autobrocante, né? E vai travar direto na crista da telha, tá bom? Geralmente esses parafusos autobrocante eles vêm já com uma borracha de vedação, tem também autoperfurante, mas eu não acho muito legal de usar. O autobrocante ele tem tipo uma pontinha de broca e ele vai comer o material melhor, né? Você já pode mandar a bala nele aqui direto aqui nessas abas laterais, ele vai perfurar essa peça e vai perfurar também a telha daí, tá bom? Muito bem. Geralmente, o melhor telha, vamos supor assim, onde a estrutura metálica sai mais barato é quando a gente utiliza telha trapezoidal, assim, né? Aí, existe um requisito de telha trapezoidal para que você consiga perfurar ela e ela dá a fixação mecânica correta.
Então, o correto é você, se for uma telha metálica simples, né, que não é sanduíche, a espessura aqui dessa telha tem que ter pelo menos 0,6 milímetros, tá? 0,6 milímetros, 0,7, porque quando o parafuso alto brocante ele entra aqui na telha, ele não só fura, como ele rasga e forma um cone. Depois eu vou ter que caçar aqui alguma coisa para elucidar isso que eu tô falando, né? Mas ele vai formar um cone e ele forma rosca nesse cone, né? Então, se você imaginar aí, usar a imaginação, talvez você consiga ver o que eu estou descrevendo, né? Então, para poder formar esse cone, onde ele faz a rosca, para dar o travamento na telha, tem que ter uma espessura essa telha, senão não dá. Se for a telha 0,45, grande chance de ficar fraca a fixação, né? Tá, então tem que tomar cuidado aqui. Não é qualquer autobrocante, assim, a gente dá preferência aqui por autobrocante com rosca cônica, né? Porque ele vai entrando no material e ele vai ficando. O diâmetro da ponta é menor do que o diâmetro ao longo do corpo até chegar na cabeça do parafuso. E aí ele vai travando melhor, tá? E aí a ideia aqui é você não exceder, tipo assim, eu vou prender com a maior força do mundo aqui, porque daí você pode romper a rosca, né, e ele rodar em falso aqui, nessa perfuração, e aí pronto, você perdeu o buraco, perdeu a fixação. Então aqui não é força, é jeito e é o torque certo, né. Então para quem usa as parafusadeiras aí, geralmente torque 12 é suficiente para fixar, né, para dar o travamento, né, você não precisa mais do que isso, ok? Inclusive para fixação dos painéis, muito importante, né? O torque aplicado aqui nessas peças é só para, vamos supor, só para travar a placa, né? Para apertar com toda a força do mundo ali e exercer aí uma força colossal, né? Tem que imaginar que o painel, toda a estrutura, os perfis, eles trabalham com temperatura, né? E se você deixar muito apertado, pode danificar o painel, né, no ponto de fixação por causa da dilatação, né? Inclusive, falando de dilatação, por exemplo, você não pode se dar o luxo de usar um perfil assim, eu vou prender aqui 50 painéis numa linha única, por exemplo, né, utilizando estruturas de perfil de 6 metros, uma emendada na outra. Não dá. Você tem que pensar que a dilatação aqui é linear, né, nesse tipo de perfil, e que se você coloca um perfil ali de até mais de 20 metros, essa dilatação, no verão principalmente, embaixo de um painel que está a 60 graus, ela pode fazer isso aqui esticar e de repente pode, ao longo do tempo, desprender um painel ou outro, ou até mesmo danificar a estrutura, danificar algum painel. Então tem que tomar um certo cuidado. A gente recomenda aqui fazer linhas aí de no máximo 20 painéis, tá? Mas é bom sempre consultar o fabricante e se ele não tiver essa resposta, é melhor escolher outro fabricante, né? Que daí, se o cara não sabe como é que funciona a própria estrutura, temos um problema, né? Só comentando, então existe um tipo de clamp para fixar entre os painéis e um clamp que vai no final, tá? Sempre no final, né? E a conta aqui é simples, né? Quantos clamps intermediários vão numa estrutura e quantos clamps finais, né? Então, assim, em cada linha sempre vai 4 clamps finais e no meio dos painéis aqui, né? A conta que você faz é a soma do número de painéis, 1, 2, 3, 4, menos 1, então 3 vezes 2. Então aí você vai ter o número de clamps intermediários. Então aqui eu tenho 4 painéis, menos 1, 3, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 terminais intermediários, ok? Muito bem, o site deles aqui é legal, mas vamos para os outros aqui, senão a gente não consegue ver. Olha o sistema de fixação em telha cerâmica, né? Aqui, ó, o gancho está para o outro lado aqui, então a caída do telhado é para baixo aqui, ó, tá? Você tem esse gancho aqui, ó, essa base aqui com vários furos, que é para você poder ajeitar a saída dessa haste aqui em relação ao caibro, né? Repare que nessa estrutura aqui, ó, o pessoal está indicando colocar no vale da telha, tá vendo? O que acontece, né? A telha que vem por cima aqui, ó, ela encaixa por cima desse braço aqui, entendeu?
e fica um pouco aberto, né? A ideia é que você também posicione esse sistema de fixação embaixo do painel, você não vai posicionar lá na ponta, né? Você tem que dividir bem certinho a distância entre essas fixações para você ter uma divisão de carga de peso, e a ideia é você não deixar nenhum desses pontos aqui exposto ao tempo, né? Tipo nos cantos, assim, ou bem na borda do painel, né? Você pode utilizar, assim, aqui a distância, né, de um trilho para o outro, né? Basicamente uma proporção aqui de divisão, assim, você divide o painel em 4 partes, né? Então, você tem o meio do painel aqui, daí eu tenho a metade inferior e a metade superior. Ele vai bem alinhado ao meio superior e o meio inferior aqui do painel, né? E o sistema de fixação, a mesma coisa, né? Você vai dimensionar aqui para dividir a força, a carga de peso do painel, para poder, enfim, ele não ficar abaulado, né, em algum ponto, fazer uma catenária aqui, alguma coisa assim, ficar ondulado, né? E não pode deixar muito na ponta, né? O ideal é você ter uma distância aqui entre esses pontos de fixação, se for esse tipo de trilho aqui, ó, mais baixinho, de no máximo 1,20, 1,25, tá? Distâncias maiores, né, spans maiores aqui, vão dar a impressão, assim, que os painéis, eles ficam abaulados, assim, né? O cara que for mais chato visualmente, assim, ele vai perceber que tá abaulado aqui. Às vezes não é problema da sua estrutura, às vezes é problema do telhado, que o telhado tá torto, né? Mas você consegue arrumar a altura da estrutura, ó. Tipo, ele tem um ajuste aqui, ó, tá vendo? Ele tem um bilongo aqui nessas linguetas aqui, assim, ó, que permitem um certo ajuste de altura. O ideal é isso, você fixa os ganchos ou o sistema de fixação por primeiro, aí depois você ajusta mais ou menos a altura, né, dos componentes, coloca o trilho, com o trilho você ajusta novamente essa altura, né, e aí você realmente dá o aperto aqui nesses parafusos, esses porcas flangeadas, né. E então o certo é você deixar tudo bem certinho na mesma altura aqui, porque daí na hora de você colocar o painel por cima, pode ser que dê ruim mesmo, assim, né? Então, geralmente na primeira instalação o pessoal faz cagada mesmo, né? Tipo, instala e fica tudo torto, assim, tem que tirar os painéis e aí alinhar de novo os trilhos, né? E assim, caprichem na instalação, assim, né? Não deixe sobrando aqui meio metro de trilho, porque às vezes o trilho ele vem mais comprido aqui, para você poder ter um pouco mais de folga, para você poder fazer os seus arranjos e tudo mais, tá? Porque o painel não tem bem certinho 1 metro, ele tem 99 centímetros, mas o clamp ele tem uns 2 centímetros, ou ele tem 1,2 centímetros. Então, assim, somando, né, a largura do painel mais os clamps, não vai dar exatamente assim, eu vou fixar 4 painéis, preciso de um trilho de 4 metros exato. Não, na verdade, você precisa de um trilho de 4 metros e 15, né? Entendeu? Então é assim que funciona. Então, por isso que ele vem com uma folga a mais. O trilho de 6 metros, geralmente ele tem um pouco mais de 6 metros. Tem, sei lá, 6 metros e 30, por exemplo, 6 metros e 20. Então, basicamente por isso, tá? Basicamente eu já falei quase tudo sobre estrutura metálica. Quase tudo. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. Não, mais do mesmo aqui. Várias peças, eles se repetem, né? Olha que interessante, que dá para ver bem certinho o sistema de fixação aí, ó, do terminal final aqui da Romagnoli, né? Onde entra aqui, ó, e o hanger bolt aqui, ó, tem um parafuso cabeça de martelo aqui dentro, né? Isso aqui tem que ficar para dentro do painel, não recomendamos ficar para fora, beleza? Que mais aqui? Nossa, pulei um monte de coisa aqui. Não sei como eu fiz isso. Para telha zipada, aí o tipo de fixação aqui, ó, na telha zipada é um pouco diferente, ó. Um suporte para telha zipada. Trilho é o mesmo que usa, detalhe aqui, ó. Para laje, geralmente você vai utilizar uma estrutura triangular, geralmente em alumínio também. Tem que ter uma barra estabilizadora aqui atrás, né? Dependendo da altura aqui, aí eu falo para você aqui acima de 40, 50 centímetros de altura aqui na parte de trás, é recomendado fazer esse reforço estrutural aqui, tá? Por questão de força do vento, né, sobre a estação. E não é só o vento que vem por trás, é o vento que vem da frente também, né? Porque ele pode criar uma pressão negativa aqui, né? O vento aqui pode criar uma pressão negativa e o painel também
pode vir a subir, né? Tá? Então não é só o vento que vem por trás aqui pela frente também, né? Geralmente isso aqui você acaba fixando na laje, tomar muito cuidado para não atingir a manta de vedação, né, da laje. Se a manta for muito próxima, recomendamos criar sapatas de concreto para você fixar em cima. Tá? Melhor isso do que você criar um vazamento dentro da casa do cliente. Às vezes, assim, o pessoal usa muito bloco de concreto para fazer essas bases. Manda um pedreiro fixar ela com concreto, né, em cima do contrapiso e boa, né, tranquilo. Que daí parafusa esse triângulo aqui nesses blocos com bucha mesmo, ou a gente recomenda, na verdade, utilização daí de chumbador, né, para chumbador normal mesmo, né? Não precisa ser chumbador químico, né? Chumbador químico você vai usar em situações muito específicas, assim, porque ele é caro pra caramba, né? Pra quem não conhece, chumbador químico é tipo um cimento, um cimento, assim, mais punk, assim, que quando ele seca, ele, ele meio que funde no concreto, assim, ele tem uma secagem rápida, só que ele é bem caro, né? E... Enfim, vamos lá, vamos pra frente aqui. Então, desses caras aí tem estrutura para carport. Aqui a estrutura deles é tubular, né? Não é de alumínio daí. Geralmente isso aqui é tudo feito de aço galvanizado. Apesar de estar bonito, assim, não é alumínio, porque alumínio ficaria muito caro. Talvez alguma coisa aqui em cima seja de alumínio, tipo o sistema aqui, ó, de fixação convencional. Geralmente não é estanque, tá? Algumas empresas têm solução para estanqueidade. Essa aqui, se eu não me engano, não. Ó, tem. Acabei de me queimar aqui, ó. Tem uma vedação aqui, ó. Então, enfim, aqui eu já tenho que estudar melhor aqui, né? Cada um vai ter um jeito de fixar, né? Ó, aqui direto no perfil C, a fixação. Perfil C, ó. Transpassa aqui toda a estrutura. Esse caso aqui não tem vedação. Então, assim, entre os espaços dos painéis vai entrar água. Mas tem que pensar que às vezes assim, a ideia é você gerar energia e, por acaso do destino, você cria uma sombra. Não quer dizer que você vai proteger da chuva também. Então, assim, às vezes é meio que tem que criar essa disrupção na cabeça do cliente, né? Mas nem sempre é possível e eu sei como é que é. Muito bem. Aí a gente entra na parte das estruturas para solo, né? O perfil aqui é bem diferente, até porque essa fixação aqui é muito mais cara do que o hanger bolt ou do que outras soluções. Então a ideia aqui é realmente ter um span, um espaço bem maior do que aqueles 1,25, né? Entre cada fixação. Então aqui ele está mostrando aqui mais ou menos 3 painéis entre cada ponto de apoio, né? Aí esse trilho ele tem que ser mais alto, porque senão você percebe, é perceptível assim que fica abaulado, né? Aquela estrutura que a gente fez para aquela usina de 180 no solo, o cliente quis fazer a estrutura metálica, porque uma das empresas do grupo faz perfilado para elétrica, né? Para quem não sabe, o perfilado de elétrica é isso aqui, ó. Perfilado galvanizado. A empresa faz esse tipo de coisa, assim, que é para instalação elétrica, para passar cabo, assim, né? Geralmente você vê, se olhar pro teto, assim, no estacionamento, você vê esse tipo de coisa, assim, né? Para passar cabo. E não, vou usar a minha estrutura galvanizada e tal, só que assim, a normal, ela é extremamente pesada. O próprio peso dela, se você pegar nas duas pontas, você vai ver que ela fica abaulada, assim, né? Que o meio, o centro ali, ela pesa tanto que ele forma uma curvatura, né? E aí a gente fez uns testes lá e não deu certo, né? O cliente daí ficou um pouco desolado, assim, mas a gente até tinha avisado. Mas resumo da ópera, o cara insistiu e aí falou assim, não, eu vou fazer. Aí ele usou uma chapa mais grossa e ele conseguiu fazer uma estrutura que não aparecesse tanto a questão de ficar abaulado, né? Ficar curvado aqui, né? Só que com o vento
ele não fica tão travado, né? Então você vê os painéis todos se mexendo. Inclusive, se você for na ponta dos painéis e mexer no painel, assim, toda a estrutura mexe, né? Porque ela não é feita para esse propósito, entendeu? De apoio, de mecânico, né? Ela é um pouco, apesar de rígida, ela é um pouco mole, ela é pesada, então não dá certo. O próprio peso dela já não convém. Então tem que ser algo assim, ele não é maciço, mas ele é estruturado, né? Esse perfil. Então ele vai ser um pouco mais, um pouco menos suscetível enfim, a variações aqui, né? A deformações elásticas, tá? Muito bem. Essa parte aqui que é interessante da fixação, né? Geralmente essa parte de baixo aqui é engastado e o pessoal joga concreto aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma. Ó, o nome disso aqui. Tem vários tipos, ó. Então, ó, tem uma base aqui que você é para concreto, né? Fundação indicada para solo frágil ou sem profundidade de escavação, então deve ser menor. E aí você faz o buraco ali, crava até aqui, ó, mais ou menos a estrutura, né, no solo, e o restante se preenche de concreto, né? Isso aqui é uma arte, tem que estar tudo bem alinhadinho, né? Essas estacas tem que estar tudo bem na vertical, então é bom que seja alguém que manje de fazer o enquadramento, assim, né? Pode ser o pedreiro lá, que geralmente está acostumado a fazer base de concreto para fazer casa, residência, né? Fazer os apoios, né? De concreto, porque tem que estar extremamente alinhado, porque primeiro você vai fixar essas partes aqui, e depois você vem com essa estrutura, né, na ortogonal aqui, vamos supor, né, não é ortogonal aqui, né, mas para formar essa mesa e para depois apoiar os trilhos em cima, né. Então, tem que estar muito bem certinho, muito bem alinhado, né, muito bem feito o esquadro, né, dessa fixação, né, da fundação. Então aqui tem a haste helicoidal, que é basicamente assim, você vai girar, né, a peça e ela vai entrando na terra como se fosse um parafuso de rosca soberba, né? Tem máquina para fazer esse tipo de instalação, inclusive, né? Depois eu acho que eu vou postar uns vídeos aí bem interessantes sobre usina, né? E aí estaca direto, né? Que daí você, sei lá, uma profundidade de 2 metros aqui para você poder colocar a estaca. Basicamente você vem com tipo um trator, alguma coisa ali que vai ficar batendo, né, a estaca até chegar na profundidade certa, né? E é isso, né, basicamente para solo, né? Depois você tem algumas variantes, mas é mais do mesmo, né? Aqui esse tipo de fixação com monoposte, né, e fica em balanço a estrutura, né? Aí geralmente é estaca ou concreto, né? Ou estaca concretada aqui, ó, né? Não dá para ser mais simples, né? Não dá para ser essa estrutura assim, ó, que não é a viga C, né? Tem que ser uma estrutura mais robusta mecanicamente. Mas veja que até eu me surpreendi, porque antes não era assim tão, tão bem descrito os materiais da Romagnoli, assim, era uma coisa meio que feita de qualquer jeito aqui, tá? Inclusive eles têm até estrutura para seguidor, ó, para tracker, né? Até coloquei aqui, abri aqui, ó. Então provavelmente eles devem estar vendendo para a usina, né? O eixo, aonde que aqui no meio, né? Esse é um tubo quadrado que tem aqui no meio, você prende os painéis e aí é o eixo que faz todo o giro, né? Depois eu vou mostrar alguns vídeos ali, vou postar. E geralmente, o que acontece? Todos esses caras aqui, esses eixos, eles estão ligados no mesmo sistema de movimentação, né? É um sistema de transmissão único, acoplado a um único motor que faz a movimentação do ângulo de todos os painéis, tá? Geralmente, um eixo é suficiente, tá? Então aqui é para um eixo só esse tracker. Nesse caso, você vai fazer com que os painéis se orientem de leste a oeste, né? Aí essa que seria a ideia, né? Então, as usinas, principalmente ali do norte do país, elas têm uma movimentação em um eixo único e por estar muito próximo ao meridiano, geralmente é leste a oeste a movimentação, né? Ok? Muito bem.
alguns detalhes aqui de fixação, deixa eu ver. Ah, bem lembrado. Existem alguns acessórios a mais aqui, ó, que é para aterramento, né, para você facilitar a conexão dos painéis, né, com o aterramento da estrutura. Então, por exemplo, ó, essa chapinha aqui, ó, você coloca embaixo entre o trilho e aonde encaixa as bordas do painel, tá? E ela tem tipo um furinho, assim, alguma... como é que é o nome? Esqueci aqui. Uma saliência aqui, ó, que ela vai meio que penetrar no painel quando você dá o aperto aqui, ó, na peça, né? No clamp intermediário ou no clamp final, né? E ela garante que o painel tem um contato de pressão, né, um contato elétrico via pressão, e esteja em contato com a estrutura, né? Nem sempre o painel, ao longo do tempo, se não tiver essa chapa aqui, ele vai manter o contato perfeito com a estrutura metálica, né? Pode ser que tenha uma formação de óxido, né, entre os materiais, e ao longo do tempo ele acaba perdendo ali a resistência de contato, né? Fica muito alta, e aí, se cair algum raio no painel em si, pode ser que não consiga passar essa energia para o terra, né? Não consiga guiar pela estrutura a energia para o terra, ok? Para estruturas em cobertura, muitas vezes não se coloca, né? Residencial é muito raro, assim, né? Tem empresas como a Solar Group, geralmente ela manda se você pedir e tudo mais, né? Para usina, para sistemas que ficam em campo aberto, a gente recomenda utilizar isso aqui, sim, não é besteira não, tá? Porque é muito suscetível a raio. Então, quanto mais suscetível a raio for o sistema, ficar em campo aberto, ficar no alto de alguma edificação, de alguma cobertura muito exposta, daí é interessante, tá? E é isso desse catálogo aqui. Vamos abrir os outros aqui? Muito bem, gostei desse catálogo. Muito bem, esse aqui é o site da Solar Group, que é uma empresa dedicada a estruturas metálicas, basicamente. Eles têm os próprios próprio tipo de fixação também, né? Patenteado e tudo mais. Então, para telha cerâmica, eles têm um tipo. Tem dois tipos de trilho, um trilho para um span maior, né? Aí 3 metros ou mais até, tem que ver a ficha técnica, né, para poder certificar. Repare que o trilho, o grampo deles é diferente, e todo grampo vem com essa chapinha, ó, para viabilizar essa questão do contato de aterramento, entendeu? Tem outros tipos de perfil que provavelmente é mais low cost, né? Que já tem uma cara de low cost aqui, como você pode ver. Esse aqui é o tipo de fixação normal que eles vendem, né? Esse aqui já é o low cost, né? Tem um parafuso aqui que entra no meio aqui, né? Dessa canaleta, dessa calha aqui do perfil, né? Os fixadores que são utilizados em telha cerâmica, que podem ser utilizados em telha cerâmica, então o gancho, né, de fixação normal. Geralmente desses caras é tudo de alumínio, esse gancho. Esse aqui é inox, tá? O parafuso prisioneiro, né, para madeira. E tem um parafuso prisioneiro para suporte não de madeira, metálico, né? Se for o caso. Alongador de gancho e junção para você poder unir os perfis, né? O perfil de 6 metros fazer uma linha de 12 metros, né? Para ficar tudo alinhadinho, bonitinho, né? Então você geralmente compra daí também essas junções. Um detalhe aqui, a Romagnoli, essas estruturas para telha normal, residencial, eles vendem só de kits, ou de 2 painéis ou 4 painéis, né? Quer fazer uma linha de 8 painéis, você compra 2 kits de 4 painel para a telha que você quer. Quero fazer uma linha de 3, não tem, você tem que comprar uma estrutura para 4, né, de fixação para 4 painéis, vem lá o trilho de 4 metros, você tem que cortar o trilho e usa daí só para 3 painéis, né? Essa que seria a ideia da coisa. Muito bem. Deixa eu ver aqui para cerâmica isso daqui, para fibrocimento. Mesmo tipo de trilho, de grampo, né? E aí, nesse caso, os fixadores, apenas o prisioneiro para madeira, o prisioneiro para metal. Ó, o prisioneiro para metal aqui. Ele é diferente a rosca, não sei se a gente vai conseguir ver
Deixa eu ver aqui as peças, ó, aqui do Solar Group. Vamos ver aqui, prisioneiros, fixadores. Primeiro perfil. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos perfis. Ele indica aqui, deixa eu ver, peso, né, de cada tipo de perfil. Ó, tem perfil de 6,30 m, 4,20 m, 3,15 m, 2,10 m. Olha só. Para perfil de... Vamos ver aqui. A distância recomendada entre fixadores, considerando a velocidade do vento constante de 72 km por hora. É bastante vento aqui, hein? Altura 20 metros. Então, 1,7 metros para painéis menores, 60 células, né? Painel de 1,65 por 1 metro. E para 72 células, aí, painel de 2 metros, 1,5. Tá? É disso aqui para baixo, tá? Então, não vai com esse trilho, né? Não vai tentar dar uma de economizar nisso aqui, que pode dar problema, pode ficar feio, pode causar risco para o seu cliente. Para esse tipo de perfil, Thunder, que ele é um pouco mais alto, ó, alguns milímetros mais alto, já tem uma capacidade, uma suportabilidade mecânica um pouco maior. Você consegue ver isso aqui, ó, pela distância, o span, né, um pouco maior para os tipos de módulo, né? E esses caras aqui testam esses trilhos, entendeu? Esse aqui é, ó, eles colocam até o material. Esse aqui é o alumínio correto e a liga certa de alumínio. Tem muita empresa por aí que não dá atenção para isso, faz do jeito que dá. E o que acontece? O pessoal, alumínio é eterno. Eterno nada. Alumínio também sofre processo de uma corrosão, assim, né? Ele vai ficando esbranquiçado, poroso. Geralmente você vê isso em esquadrias que ficam em ambientes mais hostis, tipo na beira de praia, assim, por exemplo. Você percebe que a esquadria, assim, convencional, ela vai ficando esbranquiçada, ela vai formando algum tipo de óxido, alguma coisa ali na superfície, e ele vai ficando poroso. E vai perdendo resistência mecânica ao longo do tempo. Tem que pensar que isso aqui tem que ficar lindo e maravilhoso pelo menos por 25 anos, né? Então, aqui a longevidade das coisas, ela tá no detalhe, né? Ela tá no material, no tipo de estrutura de fixação, entendeu? Então é isso aí. Aqui é o perfil que é utilizado para telha trapezoidal, né, com a base plana aqui. Tem uma certa rugosidade aqui que para aderir melhor, e geralmente entre o contato dessa base plana com a crista, você coloca um EVA, tipo um EVA, na verdade, eles chamam de EPDM, que é uma fita. Deve ter ali alguma coisa, mas vamos lá. Fita EPDM. EPDM. Tá? Porque isso aqui garante a vedação, né? Ele tem uma cola, inclusive, também. Então você coloca ali em cima da crista, onde vai pegar o perfil, e o parafuso ele vai garantir uma vedação, né? E também mecanicamente ali ele ajuda a dar um pouco de pressão contra do trilho em relação à telha, né? Por ele ter uma certa elasticidade. Onde é que eu estava? Sim, trilhos da Solar Group. Mais trilhos, aqui depois dei uma olhada, né? Um trilho um pouco mais alto aqui, na verdade o trilho Thunder para telha trapezoidal. Vamos lá, trilho mais alto aqui, ó, o span desse cara aqui já é bem maior, ó, 2.7 e 2.5 para painel de 2 metros, né? Então, aí tem que ver o que é mais interessante. Deve ter um maior ainda aqui, ó. Esse aqui, ó, o span 2.8. Né? Então vai aumentando aí em centímetros aí, mas dependendo da situação é viável, né? Fixadores. Lembrando que esses caras aqui, eles não têm para solo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Produtos para laje, telhas e pá, é só para coberturas. Eles não têm nada para solo, tá? Deixa eu ver. O máximo aqui é triangular, ó. Tá? Então são especializados para isso aqui. Muito bem. Vamos lá. Fixadores. Então aqui a gente tem o hanger bolt para telha, geralmente fibrocimento, o pessoal também usa para telha cerâmica. Então aqui as duas roscas, né, rosca sobre a madeira, rosca milimétrica aqui para parte onde vai a lingueta,
A vedação, a porca flangeada e a lingueta aqui, né? Tá? Essa lingueta você vai fixar na altura que você deseja, você vai ajustar essa altura aqui para apoiar os trilhos e você vai fazer um travamento com essas duas porcas, né? Gerando em contra sentido de rotação aqui para você poder travar essa lingueta aqui. A ponta aqui é Allen, né? Então você pode, com a ajuda de uma chave Allen ou, no caso aqui, de uma parafusadeira, né? Com uma ponta pito ali Allen, você consegue fazer isso aqui prender na madeira, tá bom? Deixa eu ver. Vamos para frente aqui. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Assim, ó. Essa aqui é para prisioneiro para aço, né? Então você tem aqui embaixo uma rosca milimétrica aqui, mas ela tem tipo um vazado aqui no meio para poder, enfim, né, comer o material e ter um lugar ali específico onde vai sair esse material, né? Como se fosse um macho mesmo de mecânico para fazer rosca. Gancho articulado para telha cerâmica, então bem similar, tem ajuste aqui de altura, então assim, geralmente esse lado aqui ele fica orientado para a caída da telha, né? A telha de baixo ela encaixa aqui nesse espaço e a telha de cima ela vem por cima, né? Alguns recomendam, aí vai da recomendação do fabricante, né? Como eu já falei, alguns recomendam colocar no vale e outros na crista da telha, tá? A gente orienta a colocar na crista, se possível, né? Porque já tivemos problemas assim com concentração de folhas e empoçar, e aí o dano é pior. Enfim. E geralmente isso aqui é de alumínio. Deixa eu ver se tem aqui material. Não. Alumínio ou aço inox. Beleza. Clipe para prender em suporte zipado, né? Telha zipada. Triângulo horizontal para a laje. Então já vem inclusive aqui o cateto oposto aqui, ele vem com marcações aqui para você poder cortar, né, no ângulo que você quer deixar, né? Então ele vem com um padrão aqui de 25 graus e você pode cortar, enfim, conforme você deseja, né? Base aqui de 1,80, de 1,80, de 1,20 basicamente, né? Aqui aí vai ser um pouco menor, né? A hipotenusa está para baixo, que vocês estão vendo. E geralmente esse aqui é para painel de 60 células, eu acho. Deixa eu ver se tem alguma indicação. Deve ter um que é um pouco maior. Isso, ó, esse aqui é um pouco maior, né? Esse aqui dá para você prender os painéis em modo paisagem, né? Ou painel de 60 células daí, né? E esse daqui seria para painel de 72 células daí, tá? Triângulo vertical, triângulo horizontal. Isso aqui então é para fixar os painéis em paisagem e esse daqui em retrato, ok? Mas o painel tem 2 metros e aqui tem, sei lá, 1,5 m, menos, né? É óbvio, né? O painel ele vai começar aqui, você vai fazer a fixação do trilho mais ou menos nessa posição, e o outro trilho superior ele vai aqui no final, né? Esses 40 centímetros que faltam aqui é a parte de cima do painel que não precisa ter estrutura de apoio, né? O trilho vai aqui na parte final, né? Então tem que ter mais ou menos 1 metro de distância aqui, um pouquinho mais, de repente, um pouquinho menos, entre a fixação dos 2 trilhos e o painel ele vai alinhado aqui, né, no meio, tá? Deixa eu ver, suporte articulado, isso daqui é para fixar em telha trapezoidal, deixa eu ver se tem, deixa eu ver aqui, opa, tô no outro fabricante já. Vamos ver, trapezoidal. Olha, tem trilho que vai direto, mas eu estou instigado a saber, não é trapezoidal.
Porque daí o que acontece? Você vai fixar aquilo ali nas laterais, né? E não na crista, exatamente, mas nas laterais aqui. Laje não é, shingle não é. Deixa eu ver. Ou é shingle? Suporte de telha shingle não é. Bom, eu sei que os outros ali tem alguma coisa disso. Vamos ver. Whatever. Deixa eu ver. Telhados metálicos, né? Então isso aqui vai nas laterais ali da telha trapezoidal, né? Fica com o vale exposto daí. Ok. Não tem exemplo ali. Os grampos, grampo final, né? Outro tipo de grampo final, esse daqui é da terminal tipo Thunder. Grampo intermediário normal, grampo intermediário Thunder. Junção U. Isso aqui daí seria basicamente a junção do trilho. Deixa eu ver o que mais. Nada. Eu não sei nem quanto tempo já se passou desse vídeo. Você está gravando ainda aqui, eu estou de alegre. Sei lá, deve ter ido aqui já 1 hora aqui, porque eu falo bastante. Aí tem outros fabricantes aqui, eu vou falar da SSM, que é um fabricante aqui também da região. E esses caras aqui começaram bem ruim, fazendo estrutura de qualquer jeito e acabaram se tornando aí uma empresa agora decente, fazendo estrutura de qualidade e aparentemente gigante, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com as empresas. Peçam para ver foto da estrutura. Se você nunca comprou, peçam para ver instalado, né? Foto da estrutura instalada, não só ver o 3D. Não se contentem com os 3D que vocês estão vendo aqui, tá? Veja se tem alguma coisa de instalações. Ó, aí você vê aqui assim, ó, algumas realmente parece que é a instalação dos caras, mas tem umas fotos assim que são umas fotos muito muito brand que você tipo compra assim em site de foto. Então, cara, tem que tomar cuidado, de repente pedir indicação de algum cliente que comprou para ter a impressão real, assim, né? Porque pode ser uma grande furada. E a gente já teve problemas. Ó, olha aqui, ó. Esse terminal final que eles vendem aqui, até que não tá tão ruim, assim, mas é uma chapa dobrada, assim, tipo, ele até trava, mas se você percebe que não é ideal, entendeu? Então, assim, tem muita coisa engembrada que esse pessoal faz, sabe? Então, aqui, ó, a base de concreto, isso aqui funciona, tá? Colocar esses paralelepípedo não, uns hexágonos, assim, né? Isso aqui dá certo, né? Daí você manda o cara colar aqui com grout, né? Com algum tipo de cimento de secagem rápida, enfim. Isso aqui até funciona, né? Isso aqui também dá um lastro, né? Enfim, deixa eu ver o que mais aqui. Mas aparentemente, eles têm... Deixa eu ver aqui. Os produtos, olha, eles atendem uma linha muito grande, né? Ó, eu não vou mostrar muito mais do que o mesmo aqui, as peças são muito similares, tá? Muda o estilo do gancho, muda um pouco os acessórios, né? Mas é tudo sempre muito... a solução são parecidas, os desenhos mudam, né? Gancho, ó, tipo do perfil do trilho. Deixa eu ver, telhado metálico, qual que é a solução? Já é uma solução diferente. Enfim, agora vamos aqui para... Deixa eu ver aqui, linha Fast Speed. Esses daqui acho que é telha... Ah, sim. Em telha metálica trapezoidal, geralmente a instalação pode ficar muito barata, porque como você vai fixar direto na telha, e você pode só comprar as peças de tamanhos assim para cobrir duas cristas ou 3, 4 cristas, aí vai como que é o teu telhado, né? Aliás, 40 centímetros, 50 centímetros, vai depender de como que é a tua telha trapezoidal. Aqui tem telha trapezoidal que a distância entre as cristas é grande, tem telhas que é menor, né? E aí você compra várias peças aqui, faz um alinhamento e vai prendendo as peças. Depois você vem só colocando os painéis em cima, né? Então esses trechos aqui, ó, que não tem perfil, você acaba economizando, né?
basicamente o cara te vende alumínio, e aí esse tipo de solução sai bem barato a estrutura, tá? Inclusive, nós recomendamos, assim, se em alguma obra você vai ter a possibilidade de ajudar o cliente a trocar o telhado, enfim, a escolher uma solução de telhado, se puder indicar a telha trapezoidal, é a melhor telha do mundo. A sanduíche, melhor ainda, né? Porque você pode andar com uma certa facilidade aqui sem amassar, né? Telha trapezoidal muito fina, geralmente tem que colocar uns madeirite, que é alguma coisa para você poder caminhar sem amassar, né? Porque depois que amassa fica muito feio, o cliente geralmente reclama bastante, né? Acontece, tipo, você tá com um painel pesado, bate um vento lá, o cara desequilibra, pisa na crista, né? Sempre tem que ter alguma manobra ali para tentar desamassar, até porque também pode causar tipo de infiltração se for próximo emenda, né, das telhas aí, tá? Muito bem. Deixa eu ver. Produtos, linha de estacionamento. Vamos ver aqui, ó. Eu não sei, eu fico meio desconfiado com as estruturas assim, com esses desenhos em 3D. Então tem que tomar muito cuidado. Parece uma coisa muito barata, pouco robusta, assim. Tem que ver, sabe? Eu não sei se esses caras aqui, ó, a liga de alumínio é diferente, não é a mesma liga que os caras utilizam, do pessoal da Solar Group. Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa da liga de alumínio. Não fala. Liga de alumínio também não fala. Bom. Sim, vários aqui vão ter fabricantes, vai ter vídeo de montagem, vai ter guia de montagem. Então é aqui que você aprende realmente a como trabalhar com a estrutura do cara, né? Algumas pedem para você se cadastrar para você poder baixar o guia, tá? Mas outros é de graça. Ou você olha o vídeo do cara e já basta, né? Depois vocês entrem aí no site e deem uma olhada nos vídeos, né? Basicamente isso aqui é só olhando mesmo para você aprender como é que faz fixação. Eu não sei se isso aqui fixa muito bem não, viu, moçada? Bom, enfim. Não, esse tá com cara que tá bom, até a qualidade. Não vou falar mal não, por causa de experiências que eu já tive no passado com eles. Enfim, parece bom. Parece bom. E tem um detalhe legal aqui, ó. Deixa eu ver. Não é legal. Eu gostei do jeito de fixação com isso aqui. Tem algumas estruturas que tem uma. Acho que da Cicla. Tem tipo um rebaixo no perfil para você poder colocar o cabo, para não ficar o cabo solto embaixo da estrutura, sabe? Cicla, acho que é a pessoa da Cicla, deixa eu ver, Cicla, estruturas metálicas, estrutura Cicla, vamos ver aqui. Putz, eu acho que não é montagens industriais, não. Fotovoltaico. Eu acho que eu errei, ó. Vamos ver aqui, acho que eu errei o nome, depois eu... não, nada a ver. Enfim, depois eu acho esses caras. Bom, vamos lá. Vamos sair aqui da SCM, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Garagem Carport. Musiquinha de fundo aqui. Acabou. Não, esse aqui é outro tipo de coisa. Enfim, vamos pra frente aqui. Pessoal da W Nunes, empresa muito boa, os caras têm engenheiro lá que sabe calcular mesmo, né? Não é qualquer um, não. Basicamente as estruturas deles tem alguma coisa de perfil em alumínio, mas as peças geralmente são aço galvanizado, tem alguma coisa de aço inox, prisioneiro de aço inox. Eles conseguem fazer as peças projetar para situações singulares, então por isso que eu estou mostrando aqui. Então os caras são bons, eles têm soluções específicas para atender as demandas. O site não parece ser muito bonito nem muito confiável,
Mas os caras são muito fera. Já recorri a eles aqui e, pelo menos até agora, nunca me desapontaram, né? Eles têm umas estruturas bem robustas aí para estacionamento, tá? Então dá para você ver aí as fotos. Isso aqui é coisa deles mesmo, né? Não é imagem comprada. Tá? Esses caras aqui são bons. Beleza? Estrutura de mercado, um monte de coisa. Com iluminação e tudo. Aliás, isso aqui não, mas eles têm estrutura com iluminação também. Ou local para você instalar a iluminação, né? Embaixo. Muita coisa legal. Muito bem. Enfim. O catálogo deles aqui. O catálogo deles é bem completo, assim, mas é desenho mecânico, assim, é coisa bem técnica, né? Tem uns desenhos e tal. E é isso. Ah, aqui, ó. Solução para fixação em terça de concreto para barracão, cara. Isso aqui é um BO de achar. Esses caras fazem e funciona. Então, tem alguns outros que vendem tipo um J, mas é uma droga de colocar, tá? Esse aqui é melhor. Entendeu? E eles também dão todo suporte técnico para você poder fazer essa fixação, para você não ter problemas, né? Pessoal bem solícito para ajudar. Aí eles têm umas soluções especiais para fazer inclinação e fixação em ângulo diferente. Já precisou usar esse tipo de solução, né? Aí aqui tem um site aqui de um fornecedor estrangeiro que também tem soluções de fixação. A gente já usou, top demais. Tem a S-Flex, que a gente recomenda assim de referência, que você vai poder aprender muita coisa sobre instalação, estrutura metálica. Tem ferramenta, né, para você poder dimensionar a estrutura em função do tipo de telhado. Então, vale a pena depois dar uma olhada, né? Projeto com Google Maps. Então, tem uma infinidade de coisas interessantes aqui. Deixa eu ver. Tem o pessoal da K2 também, que não vende mais. Quem vendia antes era a Sysys. Não sei se a Sysys ainda está operando. K2 Solar Mounting Systems. Deixa eu ver aqui. Cara, é muito boa a estrutura desses caras. Nunca tivemos problema. Super top. Vou aceitar aqui. Aceitei tudo. Então vou receber um monte de porcaria. Depois eu vejo. Então, para cada tipo de telhado, fixação em solo, os caras têm soluções. Deixa eu ver se vai abrir alguma coisa aqui. Show selected. Aqui. Não, vamos colocar telhas. Então tem os desenhos, você pode entrar aqui, você vai ver os vídeos, vai ver bem no detalhe, né? Tem informação, download, em diversas línguas, os caras exportam para um monte de lugar. Então vale a pena ver essas referências aqui de fora. Tem um outro bem famoso que é a Tesan, também faz umas estruturas top. Solar Energy. Começaram com estrutura, pode ser que eles tenham outras coisas agora também que eu não esteja sabendo, mas. Nossa, que é isso? Não. Ó, estrutura para usina, né? Os caras feras aí. Vendia no Brasil, agora não sei se vende mais. Vamos falar um pouco aqui de tracker. Tem 3 empresas que eu selecionei aqui que vendem no Brasil, né? Sistemas diferentes de tracker, né? Então tem esses caras aqui, ó. Da Solstício. Deixa eu ver se tem alguma coisa de projeto realizado pra gente ver. Solução para residência, para empresa. Usina. Será que eles têm. Olha só, eles fazem aluguel de usina. Deixa eu ver. Não. Vamos ver os projetos realizados aqui. Ó.
534, vamos ver. 379, 177. Isso aqui, 1 mega, 1.3 mega em Caipônia. Usina de Caipônia. Tracker da Romagnoli, que a gente já viu. E o pessoal da Soltec, né? Aí, esse aqui é mais similar ao sistema também do pessoal o pessoal da Romagnoli, né? Mas eles têm mais tecnologia, tá? Então, vale a pena dar uma olhada no site deles, no sistema, como é que funciona esse sistema de rotação aqui, né? A folha de especificação. Vamos ver aqui, vamos abrir o datasheet. Deixa eu ver se tem um vídeo aqui. Vamos lá. The next generation SF7 enables greater yield and lower cost of BOP material and installation labor. It provides for complete module fill on the tracker, resulting in up to 5% greater yield potential than any other tracker on the market. SF7 incorporates innovative savings by managing PV source circuits with DC harness and string runner installation. It is self-powered with an autonomous power supply and the lowest cost of operational power. With near-field communication at tracker level and wireless mesh network, the system provides robust and cost-effective communication and control operations. The tracker reduces the number of parts, with the fewest piles per megawatt and fewer parts and screw connections, resulting in faster and easier installation. This latest generation tracker achieves a higher megawatt installation rate. SF7 provides greater land use options that enable greater site fill, even on irregular land, and reduces civil works. With TeamTrack asymmetric backtracking at each tracker, SF7 reduces inter-row shading losses due to irregular terrain. Our market-leading installation tolerances help achieve the greatest site fill and minimize earth grading and environmental impacts. Bem legal. Bom, depois vocês deem uma pesquisada, né, para entender mais, enfim, se quiserem aprofundar nessa parte de tracker. Geralmente o tracker de um eixo é mais que suficiente. Existem outras brincadeiras com 2 eixos, mas para grandes usinas, por questões de operação, manutenção ao longo do tempo, um eixo é suficiente aí, e já vai dar um ganho bem interessante. Eu vou encerrar por aqui, porque senão vamos delongar demais. Daí eu vou gravar mais um vídeo, provavelmente na sequência, aí, sobre os inversores. Valeu!